E hoje tivemos um dia de realização de lucro nos mercados, vou falar disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin que teve um dia de queda, vou estar falando dos eventos macroeconômicos que mexeram com o mercado hoje, também fizeram o mercado americano devolver boa parte dos ganhos do dia, vou estar falando dos eventos relacionados ao Donald Trump e as criptomoedas, tivemos um evento importante hoje, vou estar falando também da análise de sentimento do Bitcoin, a atualização dos gráficos das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, vai estar no primeiro link desse vídeo, no primeiro comentário você vai encontrar o link para ter acesso ao canal do Telegram e ficar por dentro das notícias do mercado de criptomoedas em primeira mão. E bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que aconteceu hoje. Hoje, infelizmente, pessoal, tivemos aí uma pequena reversão do movimento de alta de ontem. Tá? Ontem a gente teve um movimento ali de subida forte aí, tanto do Bitcoin quanto das criptomoedas como um todo, e isso aconteceu muito por causa do Fed. Tá? A gente teve aí o Jerome Powell falando em um tom que agradou o mercado. Apesar de o gráfico de pontos ter mostrado que muitos dos membros do Fed estão acreditando que a inflação vai ficar mais alta, com alguns até pensando em não cortar a taxa de juros, era para a gente estar aí num cenário muito pior, tá? Mas o mercado viu as falas do Jerome Powell, viu ele falando que ele acredita que essa inflação que pode ocorrer em decorrência das tarifas do Donald Trump é uma inflação transitória, algo que ele falava aí também lá em 2021, tá? Que ajudou a sustentar o movimento de alta e o mercado se animou bastante, o Bitcoin subiu. Mas, infelizmente, hoje, meus amigos, a gente teve um dia difícil aí para as criptomoedas que caíram, tá? E o primeiro motivo dessa queda, pessoal, que eu posso atribuir, tá a realização de lucro. Depois de um dia de alta muito forte, se no dia seguinte a gente não tiver um evento aí muito animador, é difícil o mercado conseguir continuar, tá? Ainda mais que a gente teve aí o Bitcoin batendo em um ponto importante, tá? Eu já vou mostrar aqui no gráfico, mas a gente também teve o evento do Donald Trump hoje, ali por volta das meio-dia, 1h da tarde, que frustrou o mercado. Eu já vou falar aí o que aconteceu, tá? Mas, pessoal, em termos de gráfico, tá? O Bitcoin, hoje a gente teve uma live lá no canal Educação Real, e nessa live, pessoal, a gente teve aí o Bitcoin. A gente teve um comentário, na verdade, do Iveson, se eu não me engano, que é um inscrito aqui do canal que estava lá. Ele falou de uma linha de tendência de baixa, tá? Eu não tinha reparado essa linha de tendência de baixa, mas faz muito sentido, pessoal. O Bitcoin, ele chegou numa região de resistência, numa LTB, tá? E após ele bater nela aí pela quinta vez, né? Ele não está resistindo por enquanto. Então, a gente precisa que o Bitcoin rompa para cima essa região dos 86. Antes disso, a gente não pode se animar aí com alta, tá? Porque a gente já teve aqui vários toques nessa linha aqui de tendência de baixa e está respeitando muito. Isso mostra que essa linha de tendência de baixa está forte, tá? Em termos de gráfico, pessoal, ontem eu tinha falado aqui de um ombro, cabeça-ombro invertido, tá? Que o Bitcoin parecia estar fazendo, né? Mas já tem vários ombros, cabeça-ombro invertidos que eu desenhei nos últimos dias e não foram muito para frente não, tá? Sinceramente, eu acho que essa abordagem de padrões gráficos agora, com o mercado meio fraco como está, com o mercado andando de lado, ela não vai funcionar bem. E, diga-se de passagem, padrões gráficos funcionam melhor aí quando você tem um mercado em tendência, tá? E agora a gente não tem um mercado em tendência, né? Se a gente pegar aí, desde o dia 26 de fevereiro, quase um mês atrás, o mercado está nessa faixa de preço, tá? Então estamos andando de lado, e o pior mercado que existe para você fazer operações usando análise de padrões gráficos é o mercado lateral, tá? Então, infelizmente, é um pouco difícil aqui de a gente fazer projeções de preço agora, nesse momento. O que a gente consegue ver na análise gráfica, infelizmente, é que a tendência de baixa do Bitcoin ainda não foi vencida, ele precisa romper para cima ali pelo menos os 86 mil dólares, para a gente poder aí ter a expectativa de ele começar a fazer pivôs de alta, tá? Então, essa é a situação que eu vejo aqui
no gráfico do Bitcoin. A gente não pode deixar de falar do mercado americano, pessoal. Hoje a gente teve uma virada no mercado americano, né? O mercado americano abriu animado ali por volta das 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, mas depois ele também virou, né? No mesmo horário em que o Bitcoin virou. Inclusive, eu acho que isso aí foi uma das coisas que ajudou o Bitcoin a cair hoje. A gente sabe que o Bitcoin acompanha muito o mercado americano, principalmente a bolsa Nasdaq de ativos de tecnologia. E, pessoal, eu acho que essa queda das bolsas americanas, ela também tem um pouco de realização, tá? Ontem a gente teve um dia de alta forte aí para as bolsas americanas, após o Jerome Powell reanimar o mercado e falar que aquela inflação, por causa das tarifas, tende a ser transitória, né? O mercado americano subiu e vocês sabem que muitas vezes quem pega esses movimentos de alta e os traders de curto prazo, eles aproveitam a subida para realizar lucro depois de terem comprado ali, por exemplo, antes ou durante a reunião do Fed, tá? Então a gente acaba tendo aí essa realização de lucro depois desse pump. E agora, padrões gráficos aqui eu não consigo ver com muita clareza, tá? Eu tinha falado aqui no ombro, cabeça, ombro invertido, no SP500, mas para a gente formar ombro, cabeça, ombro invertido, a gente precisa aí de mais sinais, tá? Precisamos que ocorra um rompimento da região dos 5.700 pontos, coisa que ainda não aconteceu aqui no gráfico do SP500, tá? Mas mais importante, pessoal, hoje a gente teve eventos macroeconômicos e todos os dados macroeconômicos divulgados hoje vieram mostrando a economia dos Estados Unidos mais forte do que o esperado em março. Tá? Os pedidos iniciais de seguro-desemprego da última semana vieram um pouco abaixo do esperado, mostrando que menos pessoas precisaram pedir por seguro-desemprego do que o mercado esperava. O índice de atividade industrial do FED da Filadélfia veio acima do esperado. O esperado era 8,8, veio 12,5. E as vendas de casas novas, de casas usadas, me desculpem, de fevereiro, cresceram, tá? Foi 4,26 aqui, 4.260.000, enquanto que o esperado era 3.950.000 aproximadamente. Foi não só mais alto do que o esperado, mas mais alto do que o mês de janeiro. Então a gente vê que a economia americana não está entrando em uma recessão de fato, né? A gente ainda tem uma economia bastante resiliente nos Estados Unidos. E é isso, tá? Eu acho que os dados foram bons. Amanhã a gente não vai ter eventos macroeconômicos. Eu acho que hoje também teve um pouco de reavaliação do que o Fed passou ontem, tá? Do gráfico de pontos, porque ontem o mercado se empolgou muito com as falas do Fed, mas eu acho que hoje os investidores começaram a olhar para o gráfico de pontos, que não indicou novos cortes de juros além dos que já eram esperados. Tá? Indicou que a inflação e o desemprego foram revisados para cima, reforçando o risco aí de uma estagflação lá nos Estados Unidos. Tá? E o tom do Jerome Powell, pessoal, apesar de tudo ontem, ele ainda foi um tom bastante conservador. Tá? Ele não teve um tom ali de, sei lá, muito animado. Não, nós vamos cortar juros mesmo, as coisas estão ótimas. Não, ele ainda está sem pressa para cortar os juros. Tá? Então isso aí está batendo no mercado. E em termos de análise de sentimento, hoje também tivemos um aumento do long short ratio, tá? Ou seja, passamos a ter mais pessoas apostando na alta, mas proporcionalmente, mas em termos aqui de open interest, a gente não teve mais pessoas abrindo posições, tá? Então o que a gente viu foi o pessoal que estava apostando na queda aí, fechando suas posições à medida em que o mercado caía, tá? Mas o open interest caiu. O open interest caindo geralmente significa menos liquidez. Inclusive o open interest está bastante baixo aqui. Esse que eu vejo é o da corretora Binance do mercado de futuros. Está muito baixo, está indicando pouca liquidez, indicando que o pessoal não está querendo abrir novas operações, o que é um sinal aí meio que ruim aí, né? O sinal de que às vezes a gente pode ver o mercado mais parado aí nos próximos dias, sem fazer grandes movimentos, sem ir para preços aí que eles não estavam nos últimos dias. E o que mais me desagrada aqui nesses gráficos, pessoal, de análise de sentimento, é o que a gente vê na High Block aqui, tá? Em termos aí, pessoal, de mapa de calor, a gente tinha bastante liquidez ali nos últimos dias na região ali dos entre 85 e 86 mil dólares. O Bitcoin subiu ontem e pegou justamente aquela liquidez. E agora a gente não vê muita liquidez acima, mas começou a acumular bastante liquidez abaixo, tá? Principalmente na região entre 81 e 80 mil dólares, tá? Então tá indicando que agora a gente pode ver uma busca de liquidez abaixo, o que é um sinal de perigo aí para o Bitcoin e para as criptomoedas, tá? Inclusive, pessoal, hoje a gente teve o Donald Trump falando aí em um evento que era muito esperado, né? Nossa, o Donald Trump vai falar hoje. Tinha rumores de que ele ia anunciar isenção de imposto de renda sobre rendimentos de investimentos em criptomoedas, tá? Mas acabou que não foi nada disso. Ele só foi lá, falou que quer fazer a América
a capital das criptomoedas, essas coisas aí, essas coisas que não mudam nada, né? A gente não está mais em campanha, tá? Quando a gente está em campanha, ele falar isso realmente tinha um efeito muito importante, mas agora com ele como presidente, o mercado, na minha visão, está sentindo falta de algumas ações mais concretas, tá? Como, por exemplo, essa questão de imposto zero para lucros provenientes de investimento em criptomoedas. Isso aí seria uma coisa que ajudaria muito. A tal reserva estratégica lá que eles falou que ia fazer e o mercado entendeu que ele ia comprar, mas chegou lá, foi só com fisco, né, do que já estava nas mãos do governo americano. Então, eu acho que tem um pouco de frustração também por parte do mercado com relação a tudo isso, tá? Então, eu vejo aí uma grande chance de o Bitcoin testar a região ali dos 80 mil dólares novamente aí nos próximos dias, talvez até horas, tá? Em termos de análise das principais criptomoedas do mercado, pessoal, Ethereum voltou para baixo aqui dos 2 mil dólares, o que é um péssimo sinal. Ethereum não conseguiu desconfigurar aí aquele topo duplo com alvo lá na região dos 1.100 dólares, então o alvo gráfico para Ethereum continua lá embaixo, tá? Solana, meus amigos, a situação da Solana também não está sendo aí das mais agradáveis, tá? Ela não tem um padrão gráfico novo, ela está próximo de um suporte, mas aqui nos tempos gráficos menores, gráfico de uma hora, ela rompeu para baixo ali um pequeno ombro, cabeça-ombro, padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo aí para Solana, para ver até onde ela pode cair, a gente vê alvo lá na região dos 124 dólares, e agora está 129, então não é um movimento muito grande, é esperado nas próximas horas para Solana. A da Cardano chegou a subir ontem, mas ela não conseguiu descaracterizar aquele topo duplo, e aquela cunha ascendente rompidas para baixo, com alvo ali na região de 55 centavos de dólares, então Cardano ainda continua podendo buscar. BNB, pessoal, parece ter um ombro, cabeça-ombro invertido, a gente vê até o volume de negociação crescendo ali ao longo da figura. Isso aí, em tese, seria um sinal de que a BNB poderia buscar a região ali dos 763 dólares, mas está faltando força. E se o Bitcoin for buscar os 80 mil dólares, 81, provavelmente ela vai cair também, tá? XRP, meus amigos, ontem ela bateu ali o alvo daquele ombro, cabeça-ombro invertido após a notícia de que a SEC oficialmente encerrou o processo contra a Ripple, tá? Mas na falta de notícias e na realização de lucro de hoje, ela está caindo por enquanto, tá? Ela rompeu para baixo aqui um topinho duplo aí nas últimas horas, tá? A gente vê aqui um topo duplo no gráfico. Se a gente fizer aqui um desenho desse topo duplo para ver até onde ela pode ir, a gente vê alvo para ela lá na região dos 2 dólares e 33 centavos, tá? Então, esse é o alvo aí para XRP. Dogecoin, meus amigos, gráfico da Dogecoin tá andando de lado, tá? Não consigo ver um padrão aqui muito bem definido aqui no gráfico da Dogecoin. Outra moeda importante, pessoal, Tron, tá? O gráfico da Tron, ele tá andando de lado também, sem padrões gráficos novos. Tom, meus amigos, Tom para mim rompeu para cima aí, um ombro, cabeça, um triângulo ascendente, que é um padrão que normalmente indica continuação de uma tendência de alta. Se a gente for olhar aqui o alvo da Tom, tá ali na região dos 4 dólares e 16 centavos, tá? Hoje a Tom, pessoal, teve mais uma alta aí, né? Ela chegou ali por volta das 11 horas da manhã, subir ali aproximadamente quase 8%, tá? Mas ela recuou, devolveu a maior parte, e essa subida da Tom aconteceu na hora em que saiu uma notícia de que o Telegram, tá? Que é a plataforma por trás aí da Tom, anunciou que está fazendo integração com a Grok, que é a inteligência artificial do X, né? Do antigo Twitter, que agora está nas mãos de Elon Musk, tá? E isso aí deixou o mercado extremamente animado, né? Isso fez a Tom subir na hora. Lembrando que a Tom rompeu para cima aqui, como eu acabei de falar, um triângulo ascendente com alvo nos 4 dólares e 15 centavos. Então, ela tem espaço aí para subir, tá? Avax, meus amigos, teve um dia mais ou menos aí, na minha visão, continua andando de lado. Tá difícil confiar nos padrões que aparecem aqui na Avax nos últimos dias. Aave, pessoal, parece estar rompendo para cima um fundo duplo com alvo na região de 191 dólares, tá? A Pendle já dá para considerar que bateu o alvo ali, o alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido era ali nos 2,76 e ela já bateu ali em 2,70, tá? Então dá para considerar, eu não me arriscaria abrindo uma nova posição aí em Pendle por enquanto, tá?
SUI, meus amigos, sem padrões novos aqui nos tempos gráficos menores. Nos tempos gráficos maiores, infelizmente, a SUI não conseguiu descaracterizar aquele triângulo descendente no gráfico diário com alvo em $1,50. NIR subiu um pouco hoje aí também, mas não conseguiu descaracterizar aquele topo duplo com alvo lá na região dos 95 centavos. Chainlink, pessoal, outra moeda importante aí no mercado, né? Chainlink, ela quase atingiu o alvo ali daquele ombro cabeça ombro invertido dos últimos dias. Dá até para dizer que ela atingiu, tá? O alvo era nos 15,60, ela já chegou ali nos 15,16. Eu não me arriscaria em um novo trade apostando na alta da Chainlink agora. Para mim tá muito lateral esse gráfico, tá? Então eu gostaria de esperar e ver ela formar algum padrão aí mais consistente para montar uma operação. E pessoal, por esse vídeo de hoje é isso. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.